Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos de volta, 2022, nós tivemos um recesso, estamos aqui com o nosso primeiro programa do ano, o nosso bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Como é que foi de recesso, de férias? Tudo bem, Negrão? Como é que vai você? Desejo aí um bom ano, né? Um ano melhor para todas e todas aí, para você e todas que nos assistem. Espero que 2022 seja melhor. Recesso foi bom, viu, Negrão? É sempre bom, né? Ter uns dias, parar uns dias, né? Descanso, né? Uhum. Muito bom. Então, feliz ano novo para você, Hélio, e para todos os nossos internautas aqui do bate-papo com o Hélio Dolly. Então, já vamos começar, porque o ano já começa quente, né? O Hélio esteve, durante as suas férias, ele esteve em Portugal, onde mora um de seus filhos, e nós vamos falar justamente sobre as eleições que acontecerão no final do mês, lá na Terrinha, né? E ele vai fazer um paralelo entre lá e cá, né? E mostrar as diferenças entre os dois pleitos, né? Fala nessa comparação, né, da campanha, que é uma campanha mais discreta, um país onde não tem o voto obrigatório e que o voto é dado ao partido, né? Enfim, ele vai fazer uma avaliação sobre a eleição em Portugal e esse paralelo com o pleito aqui no Brasil, que vai acontecer em outubro deste ano. E vamos também falar sobre as especulações que indicam que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro podem desistir de disputar a eleição presidencial. Essa é uma especulação forte, sobretudo em relação ao presidente Bolsonaro. O Hélio vai falar também, Bolsonaro acabou de ser internado hoje, devido àquele problema que ele já tem de saúde. Vamos falar um pouco sobre isso também. No baú, o Hélio vai falar de Marighella. Ele assistiu Marighella e vai falar sobre aquele momento de que, de certa forma, ele participou daquele período de resistência democrática e de resistência armada no final da década de 60. Sem muitas delongas, vamos lá, Hélio. Hélio, como é que é essa história da eleição em Portugal? Você já falou um pouco sobre isso aqui, né? Negrão, eu falei. Então, Eu esse falei um pouco. mês, esse final de janeiro, agora tem eleições lá, né? Negrão, porque lá o sistema, como nós já falamos aqui, é um sistema parlamentarista, alguns chamam de semipresidencialismo, porque o presidente tem algum poder, não é uma mera rainha da Inglaterra, vamos dizer assim, o presidente da República lá é eleito diretamente pelos eleitores e ele tem algum poder. Ele não governa, quem governa é o primeiro-ministro. E é isso que vai ser decidido agora no final do mês. Então, Negrão, é interessante observar que agora houve uma intensificação, agora em janeiro, porque a eleição é no dia 30 de janeiro. Então, você veja só, nós vamos ter praticamente lá um mês só de campanha, embora já tivesse campanha em dezembro, né? Mas uma campanha muito discreta, sabe, Negrão? A gente anda pelas ruas de algumas cidades, principalmente de Lisboa, que é a cidade onde eu fiquei mais tempo, você praticamente não vê muita campanha, você vê alguns outdoors, você vê alguns cavaletes assim nas calçadas, mas muito pouca coisa mesmo. As pessoas comentam, quando você puxa assunto, as pessoas acabam comentando. E você vê na imprensa, né? A imprensa diariamente trata do assunto, mas também sem grande, assim, não é páginas e páginas e páginas, uma página por dia no jornal, duas páginas, alguns artigos, algum noticiário de televisão também trata o assunto. A eleição é vista com mais, vamos dizer assim, naturalidade do que aqui, né? E o que você tem lá é o seguinte: é um clima tranquilo. Nós estamos prevendo para esse ano aqui no Brasil um clima pesado, né, Negrão? Tudo indica que vai ser um clima bastante pesado, dada a polarização que existe hoje criada pelo Bolsonaro.
né, entre os bolsonaristas e os anti-bolsonaristas, ou os que são contra Bolsonaro. Os bolsonaristas são muito radicais, sectários, violentos, né? E então se espera. E também, como sempre eu gosto de frisar, também envolve corporações armadas, milicianos armados, falsos caçadores que estão armados, são milícias organizadas no campo e nas cidades brasileiras pelos bolsonaristas. Então, nós prevemos um ano pesado. Em Portugal, não. Portugal é uma eleição absolutamente tranquila, um resultado considerado imprevisível, e com uma característica: a população está muito decepcionada com os políticos de modo geral. Esse fenômeno não é só brasileiro, não, a gente sabe disso. Então, há uma decepção com a política, com os políticos. Isso aí pode significar um comparecimento pequeno, porque eleição em Portugal, o voto não é obrigatório, vai votar quem quer votar, né, que é considerado um avanço, né? Isso aí, você vota quem quer, não se pode obrigar uma pessoa a votar. Há muita polêmica a respeito disso, principalmente num país com as características do Brasil. Mas na Europa, de modo geral, o voto não é obrigatório. E lá há uma abstenção, vamos dizer assim, em números gerais, sempre metade dos eleitores não vai votar. Mais ou menos metade, varia, claro, de eleição para eleição. Então, pode haver uma abstenção, porque as pessoas estão muito decepcionadas com a política. Essa eleição foi antecipada pelo presidente da República, porque o bloco de esquerda não, o bloco de esquerda lá é um partido. O grupo comandado pelo Partido Socialista, que incluía o bloco de esquerda e a CDU, que é uma união do Partido Comunista Português com o Partido Verde, ele não conseguiu se entender para aprovar o orçamento deste ano. Então, com isso, como não foi possível aprovar o orçamento, não havia maioria para aprovar o orçamento, o presidente da República, e é um poder que ele tem, dissolveu a Assembleia, que é a Câmara de lá, os deputados, dissolveu a Assembleia e convocou eleições. Isso é uma característica do parlamentarismo, né? Esse direito de dissolver o parlamento e convocar eleições, que a rainha da Inglaterra também tem esse poder. Então, é uma eleição antecipada e as pessoas não estavam muito afim de eleição agora não, sabe, Negro? Agora, tanto pode ganhar o PS, que é o Partido Socialista de Centro-Esquerda, como pode ganhar o PSD, que é o Partido Social Democrata de centro-direita. Mas qualquer um deles que ganhe não fará maioria, então vai ter que compor, que é uma outra coisa interessante, seja, eu estou falando mais isso para comparar com o Brasil. Quer dizer, o partido ganha a eleição, elege o maior número de parlamentares. Mas aí o que acontece? Ele tem que formar uma maioria no parlamento. E nós vimos que em 2015 o PSD, de centro-direita, ganhou a eleição, mas não formou maioria, e quem governou foi o PS, que conseguiu formar a maioria com o Bloco de Esquerda e a CDU. E assim foi a chamada geringonça, né, que governou Portugal até 2019. Depois, em 2019, o PS ganhou e formou também uma maioria parlamentar com o Bloco de Esquerda, PCB, o PAN, que é o Partido Animais e Natureza. Pessoas, o partido chama Pessoas, Animais e Natureza, é o PAN. Mas agora, quem ganhar vai ter que formar uma maioria, e há muita dúvida. Fala-se até, Negrão, que possa ser uma maioria formada pelo PS e pelo PSD. Quer dizer, bem centro mesmo, centro-esquerda e centro-direita. É completamente diferente daqui, Negrão, onde nós vamos ter uma eleição para presidente dissociada da eleição da Câmara. Então, você pode eleger um presidente de esquerda e uma Câmara totalmente de direita, que vai impedir a governabilidade desse presidente. É um dos defeitos desse nosso sistema, né? Lá você não tem esse risco. Quem ganhar ou perder vai ter que formar a maioria. Quem formar a maioria no parlamento governa, porque tem maioria no parlamento. Aqui não. E aí o que acontece? O presidente tem que compor, aqui no Brasil, uma maioria no parlamento, fazendo esses acordos com o que o Bolsonaro está fazendo, e que, vamos ser realistas, o Lula fez também, a Dilma fez também, o Fernando Henrique fez, o Fernando Collor não fez e foi derrubado pelo impeachment, né? Fez, mas não fez na dimensão que ele precisava fazer para não sofrer o impeachment. Então, eu estou falando de Portugal, Negrão, não é porque eu fui lá, não, é porque
mostra como o nosso sistema é ruim. Não é que o dele seja perfeito, não está longe de ser perfeito, tem muita crítica. Para você ter uma ideia, Negrão, hoje eu li no jornal português que das 174 listas parlamentares, porque lá você não vota no candidato, você vota no partido, é igual na Alemanha. Você vota no partido. Isso também faz com que a propaganda eleitoral seja mais simples e mais barata. Porque você não tem que fazer a propaganda de cada candidato, você faz a campanha do partido. Você não faz de cada candidato a deputado, você faz do partido. E o nome que expressa o partido é o líder, que poderá ser o primeiro-ministro se aquele partido formar a maioria. É isso que é a eleição. Mas, de qualquer maneira, de 174 listas que vão disputar essa eleição dos partidos que têm representação no parlamento, só 60 são encabeçadas por mulheres. O primeiro nome da lista é uma mulher. Isso está na imprensa portuguesa hoje. Você vê que a tal da igualdade de gênero também ainda tá muito distante. Agora, lá tem uma obrigação. Você forma a lista, então se você pode ter um homem, depois você tem que ter uma mulher, tem que alternar na lista. Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Ou uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Porque são eleitos os primeiros da lista. Se você forma uma lista só com homem, você vai eleger só homens. Então, você tem que alternar a lista com homem e mulher, o que também é um avanço em relação ao que nós temos aqui. Mas é um processo interessante, com defeitos, mas é bem superior ao nosso. Permite, pelo menos, que se governe, né, Negrão? E quando dá um problema de governabilidade, como foi a não aprovação do orçamento, é simples. Dissolve o parlamento e convoca outro. Vocês não conseguiram fazer maioria? Então tá, vão para casa, candidate de novo, se quiser, e vamos ver se o próximo parlamento toma juízo e forma uma maioria para aprovar as medidas que têm que ser aprovadas no país. Mas é isso, Negrão. Eu quis falar disso. Agora é outro patamar, né, Negrão? A gente vai lá. Por exemplo, Negrão, quando eu estava lá, teve um grande escândalo. Alguns imigrantes foram torturados pela polícia de lá, a Guarda Nacional Republicana. Negrão, foi um assunto direto na televisão. Eram 2 imigrantes torturados, foram agredidos, torturados. O presidente da República se manifestou, Negrão. O presidente da República se manifestou. A televisão falava disso o dia inteiro, da tortura dos imigrantes. Aqui no Brasil se pratica tortura diariamente em delegacias de polícia, se participam agressões, assassinatos, e nem é mais notícia, né, Negrão? De vez em quando aparece um caso aí de agressões na rua. Hoje mesmo eu vi no jornal aqui uma agressão da PM em São Paulo. O rapaz já estava dominado, deitado, e o PM chutando, socando, tal. Isso aí passa batido aqui, a televisão dá, tal. Lá o presidente da República se manifesta, Negrão. Então você vê essa diferença. Outro aspecto aí que eu acho que é interessante, que você pincelou aí, é que a possibilidade da centro-esquerda ou do centro voltar ao poder, né? Então, é um sistema que não precisa de golpe para tirar a esquerda, né? Não é aqui no Brasil. Não. Olha, se o PS for o mais votado, mesmo que ele seja o menos votado, se ele conseguir convencer o Bloco de Esquerda e a CDU, que, como eu falei, é a união do Partido Comunista Português com o Partido Verde, e até trazer o PAN, o pessoal do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, disse que topa participar de qualquer governo. Eles querem que seja governável o país. E eles têm uma postura meio ecológica, sustentabilidade, que cabe em qualquer governo que aceite cumprir os compromissos deles. A esquerda volta ao poder. Agora, se houver muita intransigência e impossibilidade de acordo, a direita pode voltar ao poder em Portugal, mas será a centro-direita, Negrão, não será a direita do Chega. Lá o Chega tem o André Ventura, que é o metido a Bolsonaro de lá. É claro que ele não tem toda essa agressividade do Bolsonaro, que isso não comporta em Portugal, mas é uma extrema-direita bem pesada, que já tem representação no parlamento, mas não ganha eleição. Ganha, elege deputados, mas não ganha eleição e não vai governar. Muito bom. Hélio, vamos então para essa possibilidade de existência da candidatura de Bolsonaro
Bolsonaro já havia visto essa especulação, mas Moro também, né? Parece que eles estão estagnados. Bolsonaro continua fazendo o discurso para o público dele de 15% a 20%. Isso não vai elegê-lo. Ele continua sendo, voltou, né? Voltou novamente, que ele deixou de ser o Jairzinho Paz e Amor e voltou a ser o truculento Bolsonaro. Como é que você analisa essa possibilidade aí? É real? Negrão, por enquanto são especulações que eu não sei, têm sido publicadas, eu não sei exatamente quais são as fontes disso, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas informações, mas são informações que cabem na lógica política, né? É como você falou, o Bolsonaro, com o percentual que ele está mostrando hoje, ele vai perder a eleição. E é muito ruim para um presidente da República, ainda mais um presidente da República prepotente, arrogante, como é Bolsonaro, ser derrotado eleitoralmente. É bom. Por isso que eu digo que a gente tem que ter cuidado. Bom, mas ele quer realmente, se ele for derrotado, ele vai para casa, vai quietinho para casa, ou ele vai tentar fazer uma resistência modelo Trump nos Estados Unidos, né? Agora, para ele, pode ser mais negócio se candidatar a um outro cargo. Ele pode. Narrativa você constrói, né, Negrão? A gente que é jornalista sabe disso. A narrativa você constrói. Você justifica qualquer coisa. Os advogados não conseguem defender assassino em série, fazer uma narrativa que defende, tenta justificar o crime e tal. Narrativa você constrói. Então, não é difícil criar uma narrativa para o Bolsonaro desistir da eleição para presidente, se candidatar ao Senado, num desses estados em que ele tem mais público, tipo Santa Catarina, onde ele andou passando férias aí, para aquele vexame todo que a gente viu lá nas praias de Santa Catarina, Parque Beto Carreiro, essas baboseiras todas aí. Quer dizer, ele pode existir para ser senador e manter o mandato, tem imunidade parlamentar, continuar influindo no quadro político. Derrotado é outra coisa, né? Mas eu não sei se isso aí tem fundamento mesmo. Agora surgiu a notícia do Moro. A notícia do Moro parte de uma bobagem. O Moro tem que mostrar viabilidade até fevereiro. Nós já falamos isso aqui, Negrão. Isso é uma bobagem inominável. Ninguém tem que mostrar viabilidade eleitoral em fevereiro, ou em março, ou em abril, ou em maio. A eleição é em outubro. Tem que mostrar viabilidade eleitoral na campanha. Nós estamos cansados de ver candidatos que iniciaram a campanha. E o exemplo mais recente nosso é o Ibanez aqui, Negrão. Candidatos que iniciaram a campanha com 2% e ganharam a eleição com 70%, é o caso do Ibanez. Cristóvão Buarque começou com 2%, ganhou a eleição. Sabe? Tem vários exemplos no país inteiro. Isso é uma besteira, viabilidade. A viabilidade não é questão eleitoral de pesquisa, mas é viabilidade política. O Moro se torna viável político se ele for um candidato único da centro-direita e da direita. Eu considero o Moro da direita, não é do centro-direita, é direita, quase fascista. Agora, se ele consegue unir toda a direita em torno dele, ele é viável. Ele é um candidato viável. Ou ele ou qualquer outro que conseguir isso. Seja Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, Mandetta, Ciro Gomes, qualquer um que conseguir unir em torno de si e ser o terceiro candidato, vamos dizer assim, Bolsonaro, Lula e esse candidato, é viável. Pode ter 1% em fevereiro, que ele é viável. Então, isso é uma besteira que jornalistas repetem. Eu não sei porque que os jornalistas repetem essa bobagem, que é usada muitas vezes para tirar o candidato da cena. Você é inviável, não tem chance, tá? Aí tira esse candidato. Isso é uma bobagem. E não é uma bobagem que eu estou dizendo, porque está provado, comprovado pela realidade, pelos fatos. Candidatos com 1% que ganharam a eleição, candidatos altamente favoritos em fevereiro, março, e que sequer foram para o segundo turno. Tem inúmeros exemplos disso por aí tudo. Então, mas o Moro desistir faz sentido, Negrão. Se ele não conseguir, não é por causa do 1%, 2%, 9%, 10%. Se ele não conseguir unir a direita e a centro-direita em torno dele, ele realmente se torna inviável. Ele se torna inviável, porque a eleição vai continuar sendo entre Lula e Bolsonaro. E aí, o Moro também precisa de mandar. O Brasil tem essa excrescência. As pessoas disputam uma eleição
para ter imunidade parlamentar, porque estão sendo acusados de crimes. Então, para se proteger, elas disputam uma eleição, gastam dinheiro, investem no mandato parlamentar para se proteger. Gastam dinheiro contratando advogado e gastam dinheiro ganhando uma eleição para deputado estadual, senador, né, para se proteger. E o Moro vai precisar se proteger, porque o Moro é criminoso. O que o Moro fez é criminoso. Não adianta vir com esse papo de corrupção. Ele fez é criminoso, ele corrompeu a justiça, ele abusou de poder, ele condenou pessoas sem provas, ele forçou delação premiada. É criminoso. O que o Moro fez é criminoso. Ele aceitou o emprego da empresa em que havia claro conflito de interesses, como mostrou o procurador do Tribunal de Contas da União. Ele foi ganhar dólar nos Estados Unidos depois de ter destruído as empresas brasileiras, a mando dos Estados Unidos. Então, o Moro é criminoso, é criminoso. Agora, ele vai ter que se defender, então ele precisa de um mandato. Pode ser que esse seja o caminho, né, Negrão? Pode ser que esse seja o caminho. Exatamente, Hélio Dolly. Peraí que eu tinha colocado o mudo aqui. Exatamente isso, Hélio Dolly. Eu acho que Moro tem que pagar pelos seus crimes, né? Tanto o Moro quanto o Bolsonaro, né? E eles vão precisar de um mandato para se defender dentro dessa excrescência, como você muito bem colocou aí, da política brasileira. Mas vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai falar sobre Marighella, né, e das várias decisões das organizações de esquerda pela luta armada nos anos 60 e o que isso representou na luta pela democracia e na situação das esquerdas em geral. Hélio, Marighella foi assassinado em 1969. Onde você estava, Hélio, este ano? Eu estava aqui em Brasília, era estudante, né? Uhum. Era estudante. Mas você já era militante da ala vermelha, né? Era, desde julho de 68. Eu assisti o filme, finalmente eu assisti o filme, sabe, Negrão? Eu estava meio reticente de ir ao cinema, os cinemas estavam muito cheios, muita vontade eu tive, os cinemas estavam lotados, eu fiquei com receio. Depois, quando os cinemas deram uma esvaziada, eu tive outros problemas, não pude assistir. Finalmente, eu assisti Marighella. Para falar a verdade, Negrão, eu não vou entrar nessa discussão. Eu não gostei muito não do filme. Acho um filme importante, necessário, muito positivo que tenha sido feito, mas assim, eu não gostei muito do filme. filme. Eu também queria fazer esse registro. Eu também não gostei do filme. Não gostei. Então, acho interessante isso. A gente pode até falar disso em outra oportunidade. Exatamente. Mas eu não gostei muito do filme, não. Não achei um grande filme, não achei nem como realização cinematográfica, nem como mostrando com uma certa autenticidade o quadro, aquele quadro. Ele é muito... Claro, eu entendo as limitações da linguagem cinematográfica, do cinema, em relação à biografia do Mário Magalhães, por exemplo, que é um volume grande e tal. Eu entendo essas limitações, mas eu acho que foi mal sintetizado ali. Eu acho que a grande questão está aí no que você colocou, né? Quem lê o livro e assiste o filme percebe que o filme falha em uma série de pontos que poderiam ter sido abordados como, né? Poderia ter entrado no filme, né? É o problema de sempre que tem no cinema, e também quem, de alguma maneira, viveu aquele momento, embora numa intensidade muito menor do que os protagonistas do filme, do que o Marighella, todo aquele grupo, uma intensidade bem menor do que aquela, sabe que a coisa não era exatamente assim, uma coisa assim, você não tomava decisão política dentro do elevador, sabe, né? Você não tomava decisão política com todo mundo em pé numa reunião de 3 minutos, blá, 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 blá. Sabe, eram discussões, sentava todo mundo, tomava café, sabe? Mas isso é bobagem. O que eu queria dizer, Negro, é o seguinte: acho que é uma questão, já que a gente está falando de baú, que precisa ser realmente discutida, essa questão da luta armada na ditadura, da qual eu fui um adepto, eu
Quando eu entrei para a Ala Vermelha defendia a ação armada contra a ditadura, a luta armada. Um dos documentos que eu discuti para entrar no partido foi construir um partido de novo tipo em função da luta armada. Tive alguma participação pequena, limitada, mas aqui em Brasília. Mas eu cheguei a discutir com a ALN, antes de entrar para a ala, eu tinha uns amigos que estavam aderindo à ALN, que na época ainda era o Agrupamento Comunista de São Paulo, discutiu o documento, o manifesto do Agrupamento Comunista de São Paulo, com esses amigos que acabaram ingressando na ALN. Participei, inclusive, de uma ação com eles aqui em Brasília, quando já era da ala, mas eles não sabiam que eu era da ala, porque a gente mantinha isso em muito segredo, muito sigilo, né? Nós éramos bastante clandestinos mesmo em relação a abrir a organização. Mas é um tema para debate, sabe, Negrão? Essa questão da luta armada. Porque, no nosso caso específico, a gente já fez a autocrítica em 69, quando viu que aquilo ali não teria sucesso, mas outras organizações, a gente vê isso no filme, insistiram vamos dizer assim, numa luta que já estava derrotada. Quer dizer, a vitória foi o fim da ditadura. As ações armadas, a luta armada, a guerrilha do Araguaia, tudo isso contribuiu para o fim da ditadura, mas não foi decisivo, como se pensava. A ditadura vai ser derrubada por uma revolução popular, por uma revolução armada, pela guerra popular, por uma luta de guerrilha. Nosso tempo está curto aqui para falar sobre isso hoje, Negrão. Se você concordar, a gente continua na próxima vez. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: eu gosto sempre de fazer as comparações, né? Assim, a irrealidade que norteou aquele comportamento, eu, inclusive, sou parte dessa irrealidade. E eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso até hoje, sabe, Negrão? Eu vejo muitas vezes na nossa esquerda posturas totalmente irreais, posturas totalmente fora da realidade, de não analisar a correlação de forças. A gente viu isso no filme, a correlação de forças era brutalmente contrária à LN, a guerrilha do Marighella, a tentativa de guerrilha do Marighella. E, mesmo assim, insistia, era uma questão um pouco assim de temos que ir em frente, nós vamos vencer, voluntarismo, um pouco isso aí a gente tem que tratar com cuidado, porque provoca muita polêmica, mas eu acho que é interessante a gente continuar essa discussão pelos reflexos que tem até hoje, Negrão. Não é que está se falando em luta armada, ninguém está falando em luta armada, mas eu vejo tantas análises irreais do quadro político, da correlação de forças, da composição da sociedade brasileira, que a esquerda, se bobear, pode cair naquela mesma armadilha que caiu Marighella. Que caiu Marighella, que caiu o LN, que caiu a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, caiu a VAR Palmares, o MRT e outras organizações, o próprio PCBR, né, em que militaram grandes nomes do antigo Partido Comunista Brasileiro e do Brasil. Eu acho que isso aí merece uma reflexão maior, sabe, Negrão? Com certeza, Hélio. O filme Marighella nos convida a isso. Exatamente. Eu acho que esse paralelo que você faz com o momento atual é muito importante, até porque é necessário fazer um chamamento aí para essas forças progressistas, né, democráticas, e que o fantasma do fascismo ainda não se dissipou no nosso país. Existe a possibilidade aí desse presidente fascista acuado dar o golpe, você está sempre lembrando, e isso é sempre necessário. Ele tem uma força armada dele, ele tem uma milícia armada, ele tem as polícias militares, então esse fantasma não está afastado. E a construção aí de uma frente democrática ampla para derrotar esse fascismo, ela prevalece aí no nosso dia a dia. E, enquanto isso, vamos organizar o povo, educar o povo, né? Porque quem realmente fez, os partidos que fizeram revolução no mundo inteiro, tinha inserção, para usar um chavão aqui da esquerda, né? Tinha uma inserção nas massas, né? Tinha. É isso aí, Negrão. Acho que a gente pode continuar nesse tema, né, no próximo programa. Podemos sim, com certeza.
Hélio, eu agradeço muito você, agradeço a você que nos assistiu aqui, e você também que vai nos assistir na TV 247, que o nosso programa está sendo reproduzido lá. E um grande abraço para todo mundo, mais uma vez, um 2022 de muita felicidade, lutas e vitórias. Hélio, um abraço. Um abraço, Negrão, um abraço a todos e todas.